Bom, e aqui do meu lado, a doutora Lilian, para a gente iniciar esse bate-papo, para ela trazer informações extremamente importantes a respeito de um assunto que nos traz uma curiosidade muito grande, células-tronco. Doutora Lilian, muito obrigado por a senhora estar em Piracicaba hoje trazendo para a gente informações a respeito desse assunto e gostaria que você colocasse para todos que acompanham o programa Superação o que está acontecendo hoje no nosso cenário no sentido de pesquisas com células-tronco, o que hoje já é realidade, o que é pesquisa, o que está acontecendo na nossa sociedade quanto às células-tronco. Esse assunto é um assunto, né, André, que desde 2001, quando nós descobrimos que essas células são como coringas do nosso baralho, o que quer dizer isso? São células que elas servem para qualquer local do nosso corpo. Onde elas chegarem, elas vão conseguir regenerar os tecidos. Então, o que acontece? Em relação a tudo isso, nós sabemos que nós estamos estudando desde muito tempo, mas teve um crescimento nos estudos muito grande nesses últimos 10 anos. Então, a tua pergunta é exatamente o que é realidade e o que é pesquisa. A realidade, por exemplo, com as células-tronco do sangue do cordão umbilical, nós temos já na medicina convencional mais de 80 doenças sendo utilizadas em transplante de medula. Leucemias, linfomas, mielomas, anemia de Fanconi, talassemias, anemia falciforme e assim por diante, doenças autoimunes. Isso é realidade, na medicina convencional já se aplica. E aí nós temos mais de 200 estudos em ensaios clínicos. Como diz a palavra, estamos ensaiando, estudando. Para quê? Para que a gente possa fazer esses estudos em grupos, em seres humanos, e estamos vendo excelentes resultados. Que estudos seriam esses? Em diabetes tipo 1, em lesão medular, retinose pigmentar, em câncer, em doenças, esclerose múltipla, em doenças que nós não temos nada para fazer, André. A gente não tem mais medicação, a gente não tem mais recurso de cirurgia e o paciente continua vivo e sofrendo. Então, é uma excelente esperança científica com excelentes resultados em relação a essas 200 doenças que não fazem parte da medicina convencional. Doutora, define para a gente o que são células-tronco, quais os tipos de células-tronco, onde a gente pode encontrar essas células dentro da nossa realidade hoje em dia. Então, as células-tronco, é muito bom reforçar que são células muito importantes, que nós sabíamos que elas eram as células que formam as células do nosso sangue. Nossos glóbulos vermelhos, nossos glóbulos brancos, nossas plaquetas, mas nós desconhecíamos, não sabíamos que essas células conseguem regenerar os vários tecidos do nosso corpo. Essas células, elas têm a capacidade de ter dois tipos. Uma que a gente encontra onde? No embrião. O que é embrião? Encontro de espermatozoide e óvulo. Aí nós formamos o embriãozinho rapidamente, os 9 meses dentro da barriga da mãe, dentro do útero da mãe. Essas células, André, só servem para estudo. Se eu colocar no seu corpo, é proibido no mundo inteiro. Tá? Tanto assim que agora, não sei se você viu, nos Estados Unidos eles estão tentando começar um protocolo, depois de muito tempo dos estudos do super-homem, colocar em lesão medulares. Mas a gente a pesquisa tem um medo muito grande, porque células embrionárias, até o momento, elas causam teratomas, tumores. Então precisamos domar essas células, precisamos estudar mais para domar. E tem muito problema ético também, porque se mexe com o embrião humano. Mas a gente não está muito preocupado com as células embrionárias, elas servem para estudos. Nós estamos muito mais voltados, desde a década de 60, desde a década de 80, para as células adultas. O que são células adultas? A gente nasceu, são células adultas. Uma, por exemplo, é o sangue do cordão umbilical. E qual que é a vantagem do sangue do cordão umbilical? São células que acabamos de nascer, são muito jovens, concorda? Elas não tiveram tempo de envelhecer. Então são células puras e ainda virgens. Por quê? Não tem o agrotóxico que a gente come, não tem os metais pesados que a gente respira, não tem o estresse que a gente vive, né, André, no dia a dia, que isso causa danos para a nossa célula-tronco, bactérias, vírus. Então essas células são muito puras, por isso que eu gosto dessas células, porque assim, com uma forma muito simples, sem nenhuma dor, nem no nenê, nem na mamãe, com uma picadinha lá, depois que a criança nasceu, no cordão umbilical, não é na criança, no cordão umbilical, a gente coleta de 70 a 100 ml e vai criopreservar essas células para se um dia elas precisarem.
Mas além dessas células adultas, o sangue do cordão umbilical, tem naquela monte de gordura que a gente tira na cirurgia de lipoaspiração, o dente de leite que cai da criança, ou um dente do siso que a gente retira, está cheio de célula-tronco, o fiozinho do cabelo, a raiz do cabelo, a sangue menstrual, tá? Líquido amniótico, todos os tecidos do nosso corpo têm células-tronco. Então, o nosso grande papa da pesquisa brasileira, que é o Dr. Radovan Borojevic, ele fala uma coisa que eu quero repetir aqui no seu programa. Ele diz o seguinte: hoje, já quem está jogando fora cordão umbilical, sangue de cordão umbilical, está muito atrasado. Não é futuro. É desde a década de 80 que já se fez transplante com sangue de cordão umbilical e se tratou um menino com anemia de Fanconi. Hoje e o futuro vai ser não jogar nem gordura, nem dente, nem nada, nem restos cirúrgicos. Tudo vai ter que ir para o laboratório processar e criopreservar menos 196, porque se a gente vier a precisar, nós vamos ter aí uma seringa de célula-tronco para poder regenerar ou modular algumas partes do nosso corpo. Doutora, como a senhora colocou essa questão da pureza do sangue do cordão umbilical, eu gostaria que a senhora reforçasse um pouquinho mais para todos que acompanham o programa Superação a importância de se coletar e se guardar o cordão umbilical para as diversas funções que ela pode ter ao longo da nossa vida. Com certeza, essa tua colocação é perfeita, André, e eu tenho viajado o Brasil todo para dar aulas, como eu estou fazendo hoje aqui nessa noite, para ministrar aula, né, uma aula magna para a classe médica, porque não são só os leigos que têm dúvida em relação ao sangue do cordão umbilical, sabe, André? É também a classe médica, as pessoas da área de saúde, pessoas formadas como eu, porque é uma área muito especializada. Então, se a gente não tomar especializada e que cresceu muito, cresceu exponencialmente. Então, médico, cirurgião, às vezes não deu tempo de poder reciclar, mudou até a nomenclatura da medicina. Então, o meu apelo é de que hoje, não faz mal, o médico tem pouco tempo, mas hoje, para a gente fazer uma boa medicina e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, nós temos que ser interdisciplinares. Nossos congressos já são interdisciplinares. O que significa isso? Misturar médico com dentista, com biomédico, com enfermeiro, fisioterapeuta. Só assim, juntos, é que nós vamos melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Foi isso que nós percebemos, porque a medicina muitas vezes se encontra impotente, né, André? Tem algumas situações que a gente não consegue melhorar mais sua qualidade de vida, não é? Por mais que o médico seja bom, por mais cirurgias que a gente faça, por mais medicamentos que a indústria farmacêutica lance, tem algumas situações, como esclerose múltipla numa pessoa de 25, 30 anos, que vai degenerando e a gente não tem muito a fazer até ela chegar em óbito, como uma lesão de medula, que às vezes sacrifica essa pessoa, como aí mal de Parkinson, Alzheimer, que são doenças que essas temos que estudar muito ainda, e retinose pigmentar, que a pessoa vai, né, perdendo a visão e nada temos a fazer. Então, esse sangue do cordão umbilical é uma célula muito pura, que não teve efeitos do ambiente e que de uma forma indolor, sem machucar a mamãe e sem machucar o bebezinho, a gente põe uma agulhinha, ou o médico ou o enfermeiro treinado, e com isso tira de 70 a 100 ml e vai processar separando essas células. Então, a conscientização tanto para leigos como para a classe médica e para toda a área de saúde, que, gente, jogar sangue de cordão umbilical no lixo é uma loucura. Não se pode jogar, seja banco público, seja banco privado, não me importa, tá? Apesar que o banco público nós temos no Brasil, mas eles estão muito centralizados ainda em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a logística, o transporte está difícil, né? É difícil aqui em Piracicaba, uma mamãe querer doar, ela não vai conseguir com facilidade. Nós estamos torcendo para que isso melhore. Mas também tem uma coisa, para o banco público, se ela doar, ela vai doar para o governo. Se o seu filho precisar, ela vai entrar para uma fila de espera. Que no Brasil, para os sermos misturados, muitas raças, nós vamos ter aí de meses a anos. E nem sempre a criança resiste com uma doença do sangue. Então, por isso que eu sou muito a favor do privado. Nada melhor, todo mundo sabe, até você, né, que não é da área, que nada melhor do que o DNA igual ao seu, não é? Para não ter o processo que nós conhecemos como rejeição, né? Eu não vou pôr um corpo estranho no seu corpo. Então, nasceu o bebê, tem que conscientizar a mamãe que assim como o enxoval é importante, como o bercinho é importante, que ela deixe de comprar alguma coisa, mas que ela invista num banco privado
para pelo menos ela ir levar o kit e poder coletar o sangue e guardar para o seu bebê. Porque o banco privado é um banco familiar, essa é a grande diferença do público. Se ela paga a taxa, ela vai ter para ela e para a família dela, para um irmão, né? Então isso é muito importante, não jogar mais nada fora, principalmente o sangue do cordão umbilical.